Conheço a sua voz quando seu estômago está doendo.
Olá. Oi, Igor, tudo bem? E aí, Vivi, tudo jóia, meu? Já é. Quanto tempo, Vivi? Pois é, uai, saudade dessa pandemia, não facilitou a nossa vida, né? Não. Ai, ai. E aí, o pessoal tá chegando. Maravilha. Bom dia a todos. Bom dia. Dia. Bom dia, bom dia. A Cláudia aí. Oi, gente. Obrigada, Igor, por ter começado os trabalhos. Vamos tentando aquecer as coisas por aqui. Meu nome é Viviane, é, sou um pouco egressa, né, da Casa O2, do setor de desenvolvimento de roteiros, e sempre estou junto com a O2 Play em alguma atividade, né? E aqui estou hoje, né, para ajudar um pouco a mediar essa conversa. Quero dar bom dia a todas e todos aqui presentes, dizer que para mim foi uma satisfação, uma alegria muito grande ter tido a oportunidade, né, de assistir esse filme, um filme absolutamente fundamental nos tempos que nós estamos vivendo, né? É um filme sobre nós e laços, e nós no sentido mais amplo da palavra, né, tanto do coletivo quanto das contradições, das ambiguidades, dos paradoxos, que significa esse tecer das relações familiares, né? Enquanto eu assisti o filme na pré-estreia que aconteceu na nave coletiva, um evento maravilhoso, um evento assim de tanta axé, de tanta potência, né, que marca um pouco a reabertura também dos trabalhos naquele espaço, que é um espaço coletivo, um espaço absolutamente necessário no campo da luta das mídias, né, do modo como se comunica, como é que faz a luta, enfim, e os processos de resistência serem mais visíveis, né? Então, gostaria aqui de começar, então, abrindo essa roda de conversa e, enfim, estamos aqui aberta para imprensa e quem tiver pergunta, para que a nossa roda, a nossa conversa gire de modo fluido, né, e espontâneo necessário nesse momento. Bom, se ninguém tem pergunta para começar, queria saber se a Cláudia está por aqui já. Oi, Oi, Cláudia. gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Bom, primeiro eu queria falar que realmente o que a Vivi falou sobre a estreia lá no espaço da nave coletiva foi realmente incrível, foi muito mais do que eu esperava. Foi muito, muito legal, muito bom, muito interessante ver o filme tomar essa proporção que no começo era só mais um filme, mas quando ele chegou lá, o filme assumiu também aquele espaço, deu as mãos para as pessoas que estavam lá e entrou para aquele time, sabe? Ocupou aquele espaço também. Isso foi para mim foi grandioso essa pré-estreia naquele espaço, muito simbólico. Eu estou muito feliz com isso. Obrigada a vocês aí do Mídia Ninja, da Nave Coletiva, que disponibilizaram o espaço para a gente estrear. Gostaria então de ouvir um pouco a Nana, né, que é a autora da história, e de entender um pouco como é que foi esse processo de comunicação entre essas duas, né, o encontro da Cláudia com a Nana para que a história fosse possível agora nas telas. Só para esclarecer, meu nome está aqui como Nana, mas eu sou da imprensa, tá? Então a Nana, a roteirista do filme, não está aí.
Não está aqui. Ah, não, eu acho que a Nana não está. Não, eu não estou vendo o nome dela aqui, não. Mas seria muito interessante, é uma pena ela não está. exato. Eu posso falar desse encontro. Nossa, por favor. É muito, muito interessante o encontro, né? Assim, sempre eu como diretora, ela como roteirista, ela com projeto, eu em busca de projeto, a gente se encontrou, a gente foi apresentada através de uma amiga em comum a quem eu devo a realização desse filme, que chama a Cláudia Odorício. Ela me apresentou aos meninos da Paraquino, Luciano e Diego, e ela me apresentou a Nana. Aí, juntas, Nana e eu, levamos o projeto para Paraquino e que viabilizou, né, a realização. Mas o mais interessante é essa coisa, e a gente viu isso no começo, Nana e eu. Então, bora lá, duas mulheres vamos falar desses meninos aqui. E com a experiência da Nana na realização da peça, porque o roteiro da peça foi escrito por encomenda de 5 homens, 5 atores, que pediram para que ela falasse desse universo masculino. E aí chega às minhas mãos e, de novo, um olhar feminino sobre esse universo. Também acho que cresce um pouco a história e é um aprendizado para mim, acho que para ela também, né? Da gente olhar para esse mundo e ver tantas semelhanças, né? Acho que os homens são só criados para não serem homens, para não serem frágeis, para não serem delicados, mas no fundo, os sentimentos são próximos, parecidos, né? Medo, ansiedade, paixão, sofrimento, saudade. Acho que os homens sentem como a gente essas questões. Nossa, que bom que isso nos humaniza, né? E nos aproxima, né? A gente sabe que somos forjados enquanto sociedade entre tantas desigualdades, né? E aí, de repente, abrir espaço ou ampliar espaço no debate, né? Para além do feminismo, trazer essas questões sobre a masculinidade, eu acho que é um avanço fundamental que o seu filme nos traz, né? Desse lugar de olhar com carinho e também com acuidade sobre o universo masculino, né? Sobre suas angústias, suas belezas, suas possibilidades, né? E eu gostaria, então, de... Eu acho que o filme aproxima mesmo, aproxima o universo feminino do universo masculino, mostrando aquele cotidiano, né? E acho que numa época de tantas cisões, separações, né? Essa aproximação é bem-vinda. Gostaria, então, de saber quem da imprensa teria a primeira pergunta. Enfim, microfones abertos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Prazer, gente, meu nome é Nana também. Eu sou do veículo Ana Binerd. Gostaria de fazer uma pergunta para o elenco, se possível. É uma pergunta um pouquinho polêmica, mas não levem como um ataque, né? Eu gostaria de saber, porque é um filme, né, muito sobre masculinidade, mas masculinidade negra, né, que é muito diferente da masculinidade branca na nossa socialização. E eu gostaria de saber como foi para o elenco, se vocês já fazem parte de alguma militância negra, se vocês têm essa questão na vida de vocês, como foi serem dirigidos por uma mulher branca nessa questão, assim, se vocês sentiram que as pautas elas podem se unir do feminismo e do movimento negro, né? Ou se vocês, enfim, porque tem muito aquela questão do lugar de fala que às vezes é levado aos extremos, né? E, por exemplo, alguém poderia afirmar que para dirigir um filme desse tinha que ser uma pessoa negra. Então, gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada.
Quem começa? Sidney, Nando, Sérgio. Sérgio está falando lá, mas ele está com o microfone desligado. Liga seu microfone. Talvez o Sidney seja melhor para falar primeiro, mas eu também quero falar. Alguém vai falar? O Nando jogou a bola para o Sidney. Então pode ir, Sérgio. Bom, em primeiro lugar, eu diria que esse roteiro ele não define essa questão étnica específica. O filme ele tem um caráter um pouco mais universal, ele fala sobre afeto. E a escolha do filme, quer dizer, a escolha do elenco, partiu, inclusive, da excelência da atuação do Nando Cunha, especificamente por isso. A Cláudia ficou encantada com a performance dele numa das edições do Festival de Cinema de Gramado e decidiu que queria trabalhar com ele. A partir disso, ela encontrou o roteiro, eu não sei o que veio antes ou depois, e por causa do Nando, por causa desse ator que talvez tenha sido o primeiro escolhido em função da excelência do trabalho que ele mostrou e que Cláudia ficou muito impressionada, ela teve que montar uma família nesse sentido. Mas, para quem observar o filme, por exemplo, não tem absolutamente nenhum teor que cita a questão de militância ou afrodescendência ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, chama atenção, é verdade, eu diria que é um charme a mais, um filme que tem um elenco com essa tonalidade e especialmente com essas qualidades e sendo dirigido por mulheres. Então, isso, de fato, chama atenção, porque são questões que a gente tem levantado ao longo desse tempo e eu acho que esse diferencial faz todo sentido e eu chamo isso de um charme. Mas, especificamente, a história não trata de nenhum conflito entre etnia ou se é homem ou mulher. São pessoas que estão vivendo dramas afetivos e se desencontram e depois têm laços muito importantes. Aliás, o símbolo do filme é o novelo, é esse fio que conecta, desconecta e reconecta esses irmãos através de um cordão umbilical, é uma coisa bem simbólica, embora o filme seja bastante realista. E o filme trata de assuntos universais, o filme fala sobre questão humana, sobre afeto. Sérgio, eu diria que além do charme, que é verdade, né, que ter o elenco negro, né, imprime ao filme, acho que de uma potência incrível, assim, né, redefine, ressignifica muitas das questões que estão ali colocadas, né. Então, eu acho que o charme é fundamental, mas também politiza, mesmo sem querer, né, apesar de ser um filme sobre histórias, né, universais, ter corpos negros em tela nunca é só charme, né? Mas também é muito charme e politiza. Mas, enfim, vamos ouvir o Nando, que acho que muito do filme acontece a partir dele também, né, Nando? Bom dia a todos. Desculpe a voz. Cheguei aqui 6h30 de um trabalho, 6 horas de um trabalho. Dormi um bocadinho, acordei ainda há pouco. Mas, enfim, o filme, quando o elenco se torna negro, a gente precisa fazer esse recorte nesse país tão racista, que historicamente sempre nos colocou nessa masculinidade negra, brutalizados, animalizados. A gente precisa entender isso, gente. Por favor. Nós não somos nem classificados como pessoas, nem como seres humanos. E quando você coloca esses corpos vivendo de uma forma acessível, de uma forma humanizada,
Isso é de uma importância muito grande para a história do cinema. Como disse muito bem a nossa amiga, para ressignificar o olhar que historicamente colocaram na nossa imagem. Isso por uma imagem de uma criança, de um menino, de uma menina, ou de um homem preto, ou de uma mulher preta. Isso é de uma importância muito grande, mas muito grande. Além da minha excelência, na hora da escolha, porque eu tinha já feito um discurso no início do festival, em 2017, do Festival de Gramado, onde eu e Cláudia e Luciano da Paraquina nos conhecemos. Eu tinha feito um discurso pedindo que os realizadores passassem a nos olhar como humanos e não como os atores negros, e que nos dessem as mesmas oportunidades que dão os brancos. Fiz esse discurso no primeiro dia de exibição do filme. Ganhei o festival, ganhei um Kikito como festival de melhor ator num curta, e reiterei esse discurso de uma maneira mais emocionada, enfim, um prêmio muito esperado para mim e tal. E aí, então, Cláudia me encontrou no hotel e me fez esse convite. Não sei se talvez eu não estivesse lá no festival, por mais que eu fosse conhecido dos cinemas e das telas aí, talvez esse convite me viesse à mão, essa oportunidade me viesse às mãos. A gente precisa fazer esse recorte racial, sim, porque essas pessoas, como eu e outros não sofrem por falta de oportunidade, sofrem por não ser o padrão, sofrem com violências diárias, psicológicas, físicas, enfim. E quando a gente coloca um filme como esse, é para mudar esse olhar. E a gente precisa ter importância desse filme para nós. Não sei se a gente estaria discutindo isso daqui se o elenco fosse branco, se o elenco fosse só de japonês ou de sei lá o quê. Eu não sei se a gente estaria discutindo ou se teria essa relevância toda. Então, é muito, muito importante para a história desse país, que a gente faça esse recorte. É muito importante. E que bom que o filme saiu desse jeito. Que bom que o filme se tornou essa obra-prima. E que seja necessário entender a importância dessa joia e o valor dessa joia. E não ser só uma coisa casual de universalização, ou seja, porque é um filme sobre pessoas, é um filme sobre afeto. São corpos negros ali que está ressignificando muito o olhar que historicamente nos colocaram ali como brutalizado, como animalizados, enfim, essa masculinidade, uma masculinidade branca é completamente diferente da masculinidade negra. Isso a gente precisa entender, gente. Se a gente não entender isso, a gente não está entendendo o processo de luta e o processo de militância e de processo de progresso desse país. Se a gente quer ser um país civilizado, a gente precisa entender. Eu preciso, como homem, me desconstruir para poder entender o papel do feminismo e entender e saber respeitar uma mulher. Eu, como homem, preciso me desconstruir para entender um homossexual e não ser homofóbico, sabe? E parar de estancar a violência que esses corpos de violência que eles sempre sofrem. E se a branquitude não entender as nossas questões,
nunca vai nos entender, e esse país não vai andar para frente. Sabe? A partir do momento que se cria um mito da democracia racial, não existe racismo aqui, isso daí que é bobagem. Vamos entender a importância e o valor desses filmes. Sabe? Assim, eu estou muito, mas muito orgulhoso e muito agradecido de ter tido essa oportunidade, mas muito, muito. Sabe? Assim, a gente, se for tentar lembrar, desculpe se eu estou me alongando, se tentar lembrar aqui qual foi o filme que nos colocou dessa maneira. Tá, teve Os Filhos do Vento, tal, não sei, mas era uma outra temática. E esse filme é necessário. Esse filme era para ser visto em universidade, escola, para ensinar, olha, é isso. Sabe? E tudo bem que assim, que Cláudia não quis levantar essas questões, que Nana não quis levantar essas questões, mas elas já estão postas a partir do momento que esse elenco é escolhido. E isso a gente não pode botar embaixo do tapete e chamar de charme. Nanda, eu gostaria muito de te agradecer, assim, que acho que o modo como suas palavras ecoaram aqui agora e vão continuar ecoando para a gente, vai ter uma perenidade que a gente não consegue prever, né? E eu só agradeço mesmo. Eu estava, enquanto te ouvia, né, pensando na minha mania acadêmica de mostrar livros, né? E acho que talvez são necessários assim dentro da conversa, né? Mas você falando do Filhos do Vento, fiquei pensando no filme do Joel, né? No livro do Joel, que também é filme, que é A Negação do Brasil, que ele analisa sobre novelas, assim. Eu fico muito feliz com o modo como a gente avançou desde Negação do Brasil, né? Porque aqui ele elenca um conjunto de estereótipos que tinha pretensamente a função de cumprir a ideia de arquétipo, de perseguir questões universais, né? Então, dentro desse debate do que é arquétipo, do que é universal, acabava estereotipando e reproduzindo racismos. Então, ele elencou um conjunto, né, do que era mais comum no modo de se retratar homens negros e chega ali mais ou menos a uns 7 modos, né, de modos de representação do homem negro e que, infelizmente, era sempre estereotipada. Aí tem um outro também que, aí já para o cinema brasileiro, não apenas dentro da televisão, que é esse do João Carlos Rodrigues, o negro no cinema, o negro brasileiro e o cinema, que também retoma muito das coisas que o Joel tinha dito. E eu acho que é importante, né, imaginar como é que o novelo, o filme, né, avança em determinados debates, alguns anos depois, mas que nos dá alguma esperança, né, de crítica do que foi historicamente e de apontar caminhos e possibilidades futuras, né? Acho que a gente está, de alguma maneira, avançando, estamos caminhando. E aí eu passo a bola para o Sidney. Você levantou a mão, né, Sidney? Não, porque eu achei interessante essa questão da Nana, e aí aqui responderam não como um artista do filme, mas como uma pessoa que também se dedica à militância, embora a gente viva um momento onde a própria ideia de militância ela é muito esvaziada, ou tem sido muito esvaziada por uma certa prática das redes sociais, que muitas vezes é irresponsável. Mas eu acho que, Nana, obrigado pela pergunta, mas historicamente nunca os movimentos negros quiseram ou trouxeram a necessidade do veto, né? Nunca o movimento negro vetou ou quis vetar um grupo, uma pessoa de produzir uma obra. E, inclusive, o conceito de lugar de fala da filósofa Djamila Ribeiro, ele foi muito esvaziado, né? E muito vilipendiado, porque o conceito de lugar de fala é, antes de mais nada, um lugar de responsabilidade. Entender onde é o seu chão e como você olha o seu objeto ou o seu horizonte. E aí isso nos traz responsabilidade. Então, eu diria que essa experiência com a Cláudia no set foi muito interessante, porque eu acho que a gente vive uma guerra no país, porque é um país extremamente oposto, né? A gente vive uma situação muito distinta entre negros e brancos, a gente vive um apartheid dentro de condições específicas, e que acho que o filme é uma aproximação não só estética, mas uma aproximação política de universos.
Então, eu acho que só trazendo essa complementação, eu acho que o novelo ele é um exercício de aproximação, e acho que ele está dentro desse lugar que a gente tem pleiteado, que são novas narrativas sobre a comunidade negra, sobre homens negros. A gente chegou em 2020, 2021, à luz do século XXI, né, com a maior taxa de mortes de jovens negros. Então, se nós tínhamos a cada 15 minutos uma quantidade X de jovens negros que são mortos pela polícia, pelo Estado, com o governo Bolsonaro, a quebra de diversos órgãos que fiscalizam a violência no Brasil, esse número aumentou. Aumentou, inclusive, a quantidade de novos estereótipos, né? Então, esse livro do Joel, ele precisa ser repensado, porque o streaming tem trazido novos estereótipos para a produção cinematográfica, audiovisual brasileira. Então, acho que o novelo ele aponta para esse lugar de novas narrativas. Nós podemos pensar outras saídas para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias populações nesse país. Então, acho que o filme ele traz isso como um desafio que eu acho que a gente conseguiu, e aí faço coro às palavras do Nando, né? A gente vem há muito tempo sonhando com esse tipo de filme, poder habitar esse tipo de imaginário, porque o cinema, a gente está dentro dessa guerra das paisagens, e a Nana falou uma coisa muito bonita no nosso primeiro debate. A gente vem sendo muito impactado por coisas desagradáveis, e a gente pode ser impactado pela potência da beleza, pela potência dos encontros, e acho que isso é extremamente político. O filme vem no momento que a gente tem conseguido pautar a sociedade brasileira. Então, acho que isso é positivo. Só isso. Sidney, te agradeço. Vamos passar a palavra para o Rogério. Oi, gente. Bom dia a todos. Eu queria, a partir dessa pergunta da Nana, bom, falou da militância, né? Eu queria dizer que desculpa. Eu não me vejo como um militante, assim, e apesar disso, a minha linha de pensamento eu me identifico muito com tudo que o Nando diz, assim, para mim tudo que ele fala é muito claro, assim. Eu acho que a questão racial ela tá para além do que o filme possa significar, entende, assim. A gente não tem como abstrair. Isso é muito mais forte do que o filme pode significar, assim. O filme é potente e essa questão racial potencializa o filme ainda mais. Eu não sei qual seria a trajetória dele se isso não existisse no filme, né? O fato de serem protagonistas negros. Mas assim, apesar de é muito engraçado, assim, interessante, apesar de eu não me sentir militante, não me ver como militante, a militância ela tá em mim, eu carrego ela, ainda que eu não, né, assim, não tenho como fugir disso. Assim como o filme também não tem como fugir dessa questão, não tem como abstrair, né? Isso é muito forte. E eu acho até interessante, eu fiquei me fazendo essa pergunta algumas vezes, não sei se cabe agora, mas assim, se a Cláudia, por exemplo, é uma curiosidade, não tivesse tido esse encontro com o Nando, isso ela pode responder em algum momento, ela em algum momento pensou que essa família pudesse ser negra, se passou pela cabeça dela, se na cabeça dela a família já era branca. Se a Nana, por exemplo, quando escreveu o texto, ela pensou que a família poderia ser negra. Entende isso? Sobre isso, como dizem. Mas queria ressaltar a potência do texto da Nana também, porque eu imagino que ela não tenha escrito especificamente para uma família negra, e se foi para uma família branca ou não negra, o texto a gente, em poucos momentos, eu acho que quase nenhum, a gente teve conflito, sabe, com aquele universo. A potência do texto é tão grande que ela encaixou para essa família preta. Muitas vezes isso não acontece, né? Quando o texto, uma dramaturgia escrita por pessoas não negras, nem sempre encaixa. Tem coisas que a gente não dá porque realmente a gente é diferente. É uma diferença. Não somos todos iguais, temos as nossas infinitas particularidades relacionadas a um histórico, enfim, a nossa história, que nem sempre encaixa. E eu acho assim,
eu me pergunto também, será que eu deixaria de fazer esse filme pelo fato, né, indo para essa questão do lugar de fala e de uma diretora branca e uma autora branca, né, ter feito... Eu não consigo imaginar, e ainda bem que nunca passou pela minha cabeça deixar de fazer o filme por conta disso, né, porque isso seria possível, mas eu acredito muito ainda, eu acredito muito nos aliados. Eu acho que muitos de nós, dos nossos, já não acreditam mais que seja possível esse elo, né, de pessoas brancas e negras no campo artístico ou em qualquer outro campo, mas eu ainda acredito nisso, e eu acho que muito mais interessante do que o lugar de fala, por serem pessoas, né, artistas brancos dirigindo e escrevendo, muito mais interessante do que não participar, não estar num projeto desse, é você estar junto, é haver esse encontro e ter a possibilidade de discussão do que está sendo dito, do que está sendo escrito, entende? Antes de eu me negar a fazer ou participar de um projeto pelo fato da pessoa que escreveu ser branca, é estar junto e essa pessoa que escreveu ter essa abertura para discussão, e eu acho que isso existiu o tempo todo no projeto. A Cláudia dirigindo, né, a Nana ali com as questões. Então, assim, essa abertura de discussão, esse encontro é muito mais importante do que essa possibilidade delas, pelo fato de serem brancas, escrever e dirigir, e não poder ter essa possibilidade, sabe, não poder estar nesse lugar. Eu não aceitar não aceitar fazer parte desse projeto por conta disso. Acho muito mais interessante estarmos juntos e podermos discutir, termos essa abertura de discussão da dramaturgia. Mas, no entanto, eu acho que muito pouco isso aconteceu, de mudança da dramaturgia do texto da Nana. Assim, foi tão potente que ela encaixou no nosso universo preto, que é tão específico dentro desse país, né? Com a nossa história, com a história que a gente tem. Bom, não sei se eu me alonguei muito, se me fiz entender, mas acho que é isso. Vivi, eu posso falar? Pode. Eu queria falar sobre a pergunta da Nana, sobre esse lugar de fala, né? A escolha do primeiro ator que tornou todo o elenco preto, ela aconteceu, eu lembro do momento exato de uma cena do teleentrega, onde eu, Luciano e o Diego estávamos assistindo o filme, e o Nando brilhou na cena. O Nando, um ator que a gente costuma ver na TV, fazendo papéis mais com humor, fazendo a gente rir. Ele estava fazendo um papel dramático, chorando. Ele estava muito incrível. E, naquele momento, eu, Luciano e Diego falam, poxa, esse ator aí, bem que podia ser o Mauro. E, a partir daí, começamos as discussões. Obviamente, nós também discutimos, poxa, mas será que a gente pode fazer esse filme? Como que fica assim, a coisa do lugar de fala? E aí vem essa coisa que o Sidney falou. O lugar de fala, ele não é um veto. Eu não posso falar da masculinidade preta porque eu não conheço, eu não participei, não estou na pele de quem viveu todas as tragédias que foram vividas. Mas, a princípio, o filme ele fala de afeto, ele fala de uma família. E, justamente por isso, a gente tomou essa decisão. Uma família, afeto, amor entre irmãos, desavenças entre irmãos, todos nós temos esse lugar de fala. Claro que existem infinitas e gigantescas diferenças entre a masculinidade de um homem branco e de um homem preto. Óbvio que essas diferenças existem, mas o objetivo do filme era retratar as mazelas, as alegrias e as dores de uma família brasileira. Eu fico assim imensamente feliz com o alcance que o filme teve, com essa importância. Ele ganhou uma importância que
realmente não teria se fosse um elenco branco. Talvez nós nem estivéssemos aqui. Então, é como que se o filme tivesse criado pernas e agora ele está andando sozinho, independentemente das minhas escolhas, independentemente das escolhas da Nana, independentemente das escolhas da produção, depois de tudo que foi feito no set, nas gravações, no nosso trabalho. Durante as gravações também foi um grande aprendizado sobre as questões da luta racial no Brasil. Aprendi muito com todos vocês, com Sidney, tivemos muitas discussões na van, nas idas e nas vindas, e isso também foi muito rico. Então, eu acho que, sem ter sido intencional, vamos levantar uma bandeira e colocar um filme com homens pretos. Não. Vamos chamar esse ator? Por que não? Vamos. Chamamos esse ator. Então, é muito gratificante. Embora isso até pareça, seria talvez mais bonito que eu tivesse falado, não, vamos chamar um elenco preto para ajudar a mudar a visão no cinema. Não foi isso. E essa casualidade que fez com que o filme tomasse essa proporção para a luta dessas minorias é impressionante, é gratificante, me deixa muito, muito feliz. Eu posso só justificar, talvez, o fato de que talvez tenha sido inapropriado ou mal entendido. Eu diria que foi mal entendido a palavra charme. Quando eu uso a palavra charme para juntar esses dois elementos, a mulher e o negro, que são duas discussões bastante importantes que a gente tem travado na nossa sociedade ao longo desse tempo, e esses dois elementos se juntam, embora não tenha sido o objetivo para construir essa história, mas nós temos uma roteirista e nós temos uma cineasta e o elenco fundamental, o elenco central da história, atores pretos. Quando eu falo da palavra charme, eu quis me referir ao fato de que isso é bem-vindo, de que isso é oportuno, de que isso é importante e interessante. Então, a gente indiretamente acaba colaborando com questões que nós estamos tratando agora, né? Porque, de fato, observando o filme, se a gente quiser falar da história do filme, não existe nada que conecte essas duas coisas. E eu acho muito bom, porque mais adiante a gente vai começar a se acostumar a desmistificar o fato de que a gente tenha que escalar atores por sua etnia. É aí que a gente tem que chegar. Esse é o nosso ideal. Nós estamos aqui por causa da nossa qualidade artística. É claro que essa questão da militância, a gente tem sido bastante convidado para falar sobre isso, muitas vezes até pressionado a falar sobre isso por questões históricas, porque se não tivesse havido a mesma história do país, a gente não estaria falando desse assunto. Mas quando eu trato da palavra charme, é em relação à questão de ser bem-vindo. É ótimo que o elenco seja dessa forma e que a gente não esteja diretamente, do ponto de vista artístico, falando sobre esse assunto. Mas, do ponto de vista político, evidentemente, é inevitável. Nós temos 2 mulheres liderando a questão e 5 homens na frente do projeto, mostrando ele, 5 homens pretos. Então, é inevitável. Mas, quando eu uso a palavra charme, é para falar sobre a sedução, que isso é importante. Sedução do ponto de vista de seduzir o público a entender o filme e editar da maneira que ele achar interessante. Evidentemente, essa questão ela é inevitável de ser entendida, ela é inevitável de ser observada. E é bom que seja dessa forma. Sérgio, obrigada. Eu queria fazer talvez uma observação, vou tentar ser rápida nela, mas vendo os quiquitos do Nando ali atrás, né, eu fico impressionada como é que existe um fio, né, condutor também nesse processo que parte por Gramado, né?
quando a gente fala aqui também do Joel, acho que o filme Filhas do Vento teve uma história muito importante em Gramado também, né? Era um filme sobre a Ruth de Souza, a trajetória dela, e que, né, porque a partir da Ruth de Souza o elenco também fica todo negro, né, mas são questões da mulher, do feminino, dirigidas por um homem, e que quando chega em Gramado cria uma controvérsia enorme, né? Ganha 8 quiquitos, mas aí rola crítica dizendo que foi condescendente porque o elenco era todo negro, enfim, acho que isso virou parte da nossa história, né? De como é que ter corpos negros, elencos negros dentro de Gramado faz, né, barulho, né? E hoje está aqui, né? A partir do Nando, visto em Gramado, o filme tem a cara que tem, e agora o filme chega em Gramado ganhando o prêmio, né, do júri, que, na minha opinião, mais importa, que é o júri popular, né? E, enfim, gostaria então de passar, né, para uma rodada seguinte de perguntas, saber se tem alguém interessado agora em fazer alguma questão. Bom, se não, eu tenho uma questão que seria para o Rogério, que eu acho que para o Rogério e para a Cláudia também, né? Que a gente está colocando aqui questões sobre a masculinidade negra, né? Mas a masculinidade negra tem muitas nuances, né? Tá desde o pai, né? Que vivido, ai, gente, esqueci o nome do personagem agora. Conrado? Orlando, desculpa. Então, tem desde o Orlando, passando pelo Mauro, chegando no Cacau e vindo. E cada um dos 5 irmãos e o pai traz um aspecto interessante sobre o viver da masculinidade. No geral, todas elas muito heterossexuais, e o personagem do Rogério traz um outro debate que é sobre a homossexualidade. Eu queria ouvir um pouco sobre você, sobre as escolhas estéticas, né? As filiações acadêmicas, enfim, como é que isso constrói o Rogério que a gente vê e os conflitos, né? A dificuldade dele de relação com uma família muito amorosa, muito querida, mas que, né, de alguma maneira espinhosa no sentido de entender quem é o Rogério em sua homossexualidade. Cláudia, quer falar ou eu falo? Pode falar. Acho interessante a homossexualidade, a sexualidade do João, né? Porque pela dramaturgia eu não conseguia encontrar, talvez sutilmente, essa opressão com relação à sexualidade dele. Eu acho que é uma coisa que é muito mais, acaba sendo muito mais dele do que da família. Assim, em algum momento, quando isso chega, né, quando isso vem à tona, ele é aceito, e isso é muito lindo no filme, porque os irmãos aceitam essa condição dele, a sexualidade, de maneira muito mais tranquila do que ele mesmo. Assim, eu fico tentando relacionar essa opressão com a ausência do pai, sabe? Para mim não é tão claro assim. O que é muito claro é que para ele é uma questão muito mais para ele do que para a família. Talvez pela origem e pela forma como a família se apresenta naquele universo, tem às vezes de uma maneira um pouco mais hostil pela parte do personagem de um dos irmãos, que é do Zeca, né? Que é uma coisa um pouco mais homofóbica, eu diria, tal. Mas, assim, diante de toda a família, ele esconde, assim, ele reproduz a atitude do pai, ele se afasta da família para poder viver essa relação, essa sexualidade com namorados, né? Esconde de todos, mas a situação que o filme coloca, que é essa reaproximação dos irmãos, é o momento em que ele vai ter que trabalhar isso com a família, né? E é aceita de uma maneira muito mais tranquila do que eu acho que ele imaginaria que fosse, por conta desse afeto que é estabelecido nessa família, sabe? Assim, essa construção desse afeto ao longo da trajetória dessa família. E não lembro exatamente mais o que você perguntou com relação...
qual a minha relação com essa construção do personagem, isso? Eu tinha dito mais um pouco do seu processo, né, de entendimento e do que você trouxe para o seu personagem, assim, dentro desse universo de masculinidade muito mais heterossexual, né? Como é que foi para você, assim, esse processo um pouco mais particular de trazer um personagem que destoasse um pouquinho, mas que também estava muito integrado dentro desse mosaico que é a família, né? Dessa Sim, família. Eu parti da construção específica do personagem, eu parti das emoções, dos sentimentos de solidão e mágoa, né? Assim, acho que ele carrega uma mágoa muito grande. Esses são os dois sentimentos e pilares para a construção desse personagem, sabe? Para se encontrar dentro desse lugar. A mágoa com relação ao pai, que transfere para toda a família e se afasta e vai embora. E a solidão dentro a partir da condição da sexualidade dele, que difere tanto dos outros irmãos, sabe? E a partir da dramaturgia do texto, do que, né, tem de sutilezas com relação ao personagem, eu acho que basicamente eu parti disso, desses dois pilares de sentimento, de emoções, de solidão e de mágoa, assim. Tem uma mágoa muito grande com o pai, né? Assim, em algum momento ele tem que resolver isso dentro dessa família. Acho que, de repente, a Cláudia talvez possa complementar um pouco melhor. É claro, eu acho que a construção do roteiro em si, quando a Nana escolhe 5 personagens homens para falar das suas dores e das suas alegrias, ela de alguma maneira ela escolhe personagens clássicos, estereotipados, como o personagem do Sérgio, né? Aquele machão, comedor, né? Um personagem que é homossexual, um outro personagem que tem lá que é alcoólatra. Então, eu acho que a escolha foi ter uma variedade de situações e de discussões possíveis, não situações, a palavra é discussões, variar as discussões dentro da família, né? dos temas, dos problemas, das questões individuais de cada um dos irmãos, né? Então, o João, a questão dele é a sua própria homossexualidade em relação aos irmãos, eu acredito muito que em relação ao pai também. E eu acho que é isso, é uma intenção de colocar a maioria de colocar vários personagens diferentes, com questões diferentes. Inclusive, a Nana brinca com a sexualidade do Cacau, né? Todo mundo acha que eu sou gay, até a namorada fala, vai me dizer que você está com dor de cabeça, enfim. E aí ele diz, eu até tentei ser gay. Então, levanta também essa discussão, né? E aí eu acho isso muito, muito rico no trabalho da Nana. Alguém queria complementar? Sidney, teria alguma coisa? Que eu estou vendo que você está aí fazendo notas, não? Queria saber, então, se, né, do conjunto da imprensa que está aqui, teria uma próxima questão. Bom, então vou dar continuidade. Tem uma outra questão que acho que são complementares, né, nesse debate, são aspectos complementares. Para falar de masculinidade, é importante que a gente também fale sobre o lugar do feminino nesse filme, assim, né? E aí eu vou fazer algumas questões que, talvez no sentido de provocação, não que, né, enfim, acho que provocar é sempre bom, mas tem a mãe, a Dona Alzira, né, que, de alguma maneira, às vezes funciona no filme como uma espécie de matriz, né, que gerou toda aquela prole,
e é também a figura que dá como herança também a ideia do ofício, né? Do novelo é muito herança dela, assim. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre o papel o modo como foi construída a Dona Alzira, a escolha da Isabel para viver, né, para dar pele, né, vida a ela. E queria também que você comentasse um pouco sobre essa questão como que as outras mulheres aparecem no filme, né? Eu lembro no momento de apresentação do personagem do Mauro, é um momento que a gente ainda não sabe, né, que ele é a pessoa que vai cuidar de todo mundo, mas que naquele momento tem alguém que cuida dele, que a gente não vê quem é exatamente essa cuidadora do Super Mauro, né? E eu acho que quando o personagem o Zezinho fala do Super Mauro, é Super Mauro mesmo, assim, foi pai, assumiu funções do materno, enfim, criou uma outra família. Então, em certo sentido, ele é Super Mauro mesmo, assim. O homem a pessoa que esconde as próprias dores, né? Fica ali tentando silenciar o estômago dele, quando o estômago dele está gritando, né? E aí tem um pouco esse lugar do acúmulo de funções também que ele vive e que, enfim, diz muito sobre a sobrecarga né, de ser preto ou de ser preta, né, nessa sociedade, né? Ser pai e mãe preta ao mesmo tempo de 4 irmãos mais novos, imagino, né? É um milagre esse homem ter estômago ainda. Enfim, então eu queria que você trouxesse um pouco sobre esse lugar das mulheres no filme. Eu penso muito também na companheira do personagem do Cacau, né? Desse lugar, dessa sexualidade, dessa ousadia, que está ali flertando com estereótipos antigos que a gente conhece de hipersexualização da mulher negra, e que tenta, de alguma maneira, virar a chave. Queria entender se essa chave foi mesmo virada, né? Enfim, talvez ouvir você, ouvir o Cid nesse sentido. Um pouco também sobre a parceira de trabalho, né, do Zeca, e também a mulher do Zezinho, né, que é aquela carne de pescoço que ela vibra em cima, que não dá um momento de respiro para o Zezinho, né? Então eu queria entender um pouco como é que foi dentro dessa multiplicidade de mulheres que estão naquela história com mais ou muitas vezes poucas falas, mas que chegam ali também, marcam uma posição, um lugar fundamental na condução da narrativa. Veja que interessante, né? A gente está falando de um universo masculino bastante dependente das mulheres ao redor, né? Então, a gente tem essa mãe forte. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Oi? Está ouvindo? Sim. Sim, sim. Essa mãe forte que centraliza, que ensina. A gente também já logo vê uma relação meio tóxica até entre o pai e a mãe na cena da pipa, que eles estão construindo a pipa. A mulher, a namorada do Cacau, uma mulher mais jovem, uma mulher também que toma as próprias iniciativas sexualmente, ela que vai para cima dele, ela que propõe sair com o irmão para livrar a dívida do passado. Isso tudo parte dela, né? E às vezes até cria situações que ficam um pouco dúbias. A cena do Cacau oferecendo a namorada para o Zeca isoladamente seria uma cena, poxa, quem que é esse cara? Ela não é dele para ele oferecer para o irmão, né? A gente poderia falar nesse sentido. Só que parte dela é ela virando essa chave, ela saindo do lugar de objeto sexual para ela sair em busca de um objeto sexual para ela, né? Então ela vira essa chave. A mulher do Cicinho, a carne de pescoço, né?
eu também vejo até o lado dela, as questões dela, né? Ela estava casada com um cara que bebia demais, sabe-se lá como ele agia dentro de casa, se ele ficava, pelo jeito, ele ficava mais agressivo, mais violento. Então, ela também tem suas razões para ser carne de pescoço, para querer afastá-lo das filhas, para querer que ele cumpra com seu tratamento, para depois poder ver as filhas. Então, essas mulheres, aparentemente, elas circulam, elas orbitam nesse universo, mas eu acho que, na real, elas são causa e consequência também das questões desses homens. Obrigada, Cláudia. Alguém gostaria de complementar? Bom, então temos mais questões aqui que me vieram pelo privado, e uma das questões que apareceram aqui foi se o elenco aprendeu a tricotar de verdade. Gente, só para vocês virem aqui, a minha irmã que mora comigo, ela veio me trazer um café muito fofo. Mas, enfim, o elenco aprendeu a tricotar de verdade? É sobre isso, né? Sobre acolhimento, a sua irmã te entregando café e os irmãos do filme se entregando café ao longo do filme. Eu aprendi a tricotar, eu confesso que eu aprendi naquele momento, daquele jeito, aquele único ponto. Depois disso eu não continuei, mas eu achei bem interessante a experiência do tricô. Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou retomar, que faz muito bem. Eles aprenderam. Eu acho que um deles já sabia, não lembro se era o Nando ou o Rocco, que já tinha ali uma intimidade com as agulhas. Isabel sabia tricotar, mas eles foram todos muito bem. Era muito engraçado, muito divertido. Ver um com o dedinho assim, com a agulha assim, o outro com a agulha toda para cá, o outro dava 2 voltas no pescoço com a linha. Foi divertido. Eles aprenderam o suficiente, eu acho. Quem mais? O Sidney, o Nando, o Sérgio, como é que foi essa experiência de tricotar? Tem gente que acha melhor nem comentar. Nando, você estava tricotando super bem. Ai, Rogério, você é sensacional, cara. Eu acho que a experiência... Eu não sabia tricotar e a experiência do tricô, para mim, foi de estreitar laço com essas pessoas, né? Com o Rogério, com o Rocco. Era naquele momento que a gente se via, se identificava, se igualava. E a gente estreitou laços ali. Acho que talvez a unidade do filme esteja naquele momento onde a gente ficava ali na preparação do tricô. E acho que me serviu para isso, assim, me serviu para estreitar laço com esses irmãos, a gente acabar nos conhecendo e acho que nos unir mais, assim, e esse novelo ele tem eu vou usar uma frase que o Sidney usou, cara, que é maravilhosa. Eu vou roubar, tá, Sidney? Esse novelo é um símbolo muito forte, assim, nas mãos desses pretos, desses corpos pretos, porque historicamente o cinema nacional sempre nos colocou com arma na mão, e a resposta que esse filme dá, nos colocando com o novelo, com um tricô na mão, é de uma poesia, de uma delicadeza muito grande. E isso a gente precisa entender e saber o valor desse simbolismo, que é enorme, gente, é enorme. E eu acho que
o fazer o tricô me serviu para isso, assim, porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que dizer que as pessoas têm cor, sim, elenco também tem cor, porque, na verdade, a gente nunca foi escolha. A gente nunca foi, e a gente ainda nunca é escolha. Por isso que eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive, assim, porque nunca somos a escolha. Sabe, assim, o talento que o Rogério, que o Sérgio tem, que o Sidney tem, que o Rocco tem, a gente nunca é escolhido para ser protagonista, como galã. Vou dar nomes aqui, como um Cauã Raymond da vida, que faz uma novela atrás da outra. Não somos essa escolha. Não temos esse padrão. Então, que bom, cara. Que bom que esse filme, ao invés de colocar arma na nossa mão, nos coloca esse novelo. Bom, o Nandi, tem um negócio que eu acho muito interessante, né? Assim, dentro da composição do elenco, para a gente que cresceu, ou está crescendo ainda, né? Estudando novela, cinema, ver o encontro desses não os primeiros escolhidos da fila, sabe? E quanto que, mesmo não sendo prioridade na formação do cast, toda vez que a gente via vocês, né, e também as atrizes negras em tela, o quanto que isso era fundamental para nós. Né? Então, existia uma overdose de Cauã que a gente fala, lá vem ele de novo, mas assim, enquanto ele tinha 90% de ocupação da trama, os 10% que vocês ocupavam, aqueles 10% era o 90% do que preenchia a nossa vontade de ver aquela série, por mais que a gente ficasse chateada do tipo, poxa, por que fizeram isso com esse personagem? Merecia muito mais, Enfim, mas aqueles 10% que nos nutria e que nos fazia apostar e insistir, falando, não, uma hora a gente vai esgarçar esse limite da dramaturgia, uma hora a gente vai, né, ampliar para que reverter ou equalizar minimamente essa proporção nas telas, sabe? Então, claro, assim, isso, infelizmente, pode não ter sido o efeito no cômputo geral da nação, das pessoas, da audiência, mas para nós que estávamos ali tentando imaginar como que entraria nesse caso, assim, mercado, no meu caso, da escrita, né, do tipo, olha, o que eu posso fazer para que esse personagem seja maior e que faça jus à figura e à excelência, né, dessa pessoa profissional que eu estou vendo em tela, né? E, enfim, agora fazer um comentário muito específico, né? Essa coisa de tirar a arma da mão, né, e colocar novelo de lã, do modo como reverte pensamentos, expectativas, do modo como começa a criar novos imaginários possíveis, né? Uma das situações que mais me marcaram assim, nos tempos que eu estava lá todo dia no O2, dentro da produtora, né, era ver o elenco, de alguma maneira, circulando ali dentro. Né? Aí tem uma imagem que, para mim, foi muito marcante, que foi ver o Seu Jorge, né, que, no caso, estava fazendo Marighella e depois foi fazer o Irmandade, então ele circulava muito lá dentro da produtora. E o Seu Jorge, um dos modos dele de ficar quietinho no lugar dele, esperando o tempo passar e fazer tricô. E aí eu falei, gente, que curioso, né? Aí ficava lá o Seu Jorge caladinho fazendo o tricô dele. E ele tem até uma página de tricô no Instagram que eu recomendo para todo mundo. Ele não alimenta muito a página, mas tem imagens muito bonitas na página dele, que chama Novelo de Anjo, que é lá onde ele coloca as coisinhas que ele faz de tricô. Então, assim, para mim, ver aquele homem, sei lá, 2018 e 2019, o tempo todo lá paradinho, fazendo o tricô dele, eu achava muito, me tocava muito, toda vez que ele estava lá querendo um pouco de privacidade, né? E, enfim, que as pessoas deixassem ele quietinho, pensando na vida, ele estava lá fazendo o tricô dele. Bom, uma coisa, Vivi, que eu acho que o Adi Júnior falou aquele dia lá na nave, e eu acho que o Sidney falou também, e que eu queria só ressaltar aqui, porque é uma coisa muito, muito legal e muito importante, que porque o filme vem com um elenco infantil e juvenil. Então,
que como essas crianças se veem, né? Então, as crianças pretas que vão ao cinema, eles vão ver personagens pretos, crianças pretas, adultos pretos, fazendo tricô, indo para a escola, não assaltando ninguém, não portando armas, não usando drogas, não, sabe? Eles estão ali numa vida cotidiana, e isso também, né, aumenta o que você estava falando, né? Você vê 90% do elenco de um filme é Cauã Raymond, e os outros 10% são os corpos pretos em situações geralmente perdi a palavra, em situações ruins que desmerecem. Então, para crianças verem no filme outras crianças interpretando papéis, uma família, afeto, toda essa história, também acho muito importante e muito, muito interessante para o filme. Bom, e nesse sentido, Cláudia, eu recebi um pouco uma questão que vai um pouco nessa direção, que é sobre a direção do elenco infantil. Como é que foi para você esse processo? A gente sabe das dificuldades que é, né, dirigir crianças, mas que você contasse um pouco sobre esse processo aí da direção. Como é que foi dirigir essas crianças? Um elenco bem numeroso, né, infantil? Bem numeroso. A direção do elenco infantil ficou por conta do Márcio Merriel, né? A gente fez a preparação de todo o elenco infantil, juvenil e adulto com o Márcio Merriel e fizemos exercícios. Eu fiz com o Márcio ensaios com as crianças, mas no set, a direção, quem falava e dirigia esse elenco era o próprio Márcio. Ele estabeleceu ali uma conexão muito forte com os meninos. Muitos dos meninos nunca tinham atuado, a maioria não tinha atuado, eles tinham feito trabalhos como modelo, foto, tal. Então eram não atores, a maioria deles, né? Para o Kaique, o Pedro Guilherme, né? Mas a maioria não atores. Então o trabalho do Márcio foi muito intenso, muito. Ele se dedicou bastante, estava presente no set em todas as cenas gravadas com as crianças e fez o trabalho dele impecável. Eu gostei muito. Porque crianças que muitos, quando chegaram para o teste ou para os ensaios, eu via que teríamos muitas dificuldades. E o Márcio preparou esses meninos muito bem, sabe? Então, no set, eles estavam seguros, eles estavam tranquilos, e tinha o Miguel Luca, era a nossa diversão no set, né? Porque o menino, ele é uma simpatia, uma graça, e chegava na hora de interpretar, na hora de fazer a cena, a gente fica com medo, esse menino não para, ele não vai fazer direito, ele não vai fazer... Ele fazia tudo direitinho, ele era uma graça. Mas essa direção do elenco infantil foi por conta do Márcio Merriel. Eu participei na parte dos ensaios e ali no set, entre eu e o Márcio, mas quem se dirigia às crianças era ele. Eu aprendi muito. Não, tudo bem, tranquilo. Fazer uma questão, né, tanto para você quanto para o elenco que está aqui presente, que é sobre o filme estreia em Gramado e tal, e aí eu queria que vocês contassem um pouco como é que tem sido, né, esse processo de estreia, nesse momento que a gente está vivendo e tal, e como é que tem sido, né, a recepção do público, como é que tem sido sentir esse calor, esse momento de transição, de retorno, né, para o cinema presencial? Como é que vocês têm passado por essas duas etapas, assim, enfim, como é que isso tem repercutido em vocês? Eu acho que o Sidney pode falar disso bem, hein, Sidney? A gente teve, digamos que, 2 exibições. Então, nesse formato online, o Festival de Gramado foi inteiramente online esse ano. E agora tivemos uma sessão lá na nave presencial. Pelo menos, assim, do meu ponto de vista,
o filme ele tem se conectado muito com as pessoas, e acho que tem dois temas, mas um tema que eu acho que é muito central e que acontece no filme, que tem sido muito debatido, e pelo menos o que me tem chegado muito é a partir desse tema, que é essa questão: cadê o pai? Né? Então, mais de 75% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então, essa ideia do pai, a evasão paterna, é um tema muito presente na casa de muitos brasileiros. E depois a questão da família. Então, esse lugar do afeto, eu acho que ele ganhou uma outra dimensão pós-eleições de 2018. Então, a gente viveu uma polarização muito grande nas famílias brasileiras, com a ascensão do projeto do Jair Bolsonaro, e depois a experiência da pandemia, da má gestão, da gestão criminosa da pandemia e da dor, né? 600 mil mortos. Então, a gente está vivendo um processo de luto coletivo. E aí o filme ele tem esse espírito da intimidade. É uma família negra dos anos 70, que, enfim, o filme não mostra, mas que passou por todos os processos de tentativa a uma integralização, a uma dita classe média, né? Tem o carro, tem a casa. Isso tem chegado muito nas pessoas, assim, essa delicadeza do filme. Então, é uma porta que emperra, é esse cotidiano dos irmãos, né? Eu acho que muita gente rompeu nos últimos anos com a família. E acho que o filme tem chegado muito nesse lugar do coração mesmo, do afeto, de poder rever relações familiares. Então, tem sido uma chuva de amor, assim. Então, ainda como foram poucas as exibições, o que tem chegado é só amor, assim, só carinho, horas pelo lugar da representatividade que o filme traz, horas por esse lugar que eu acho que talvez não seja a palavra universal, mas que é isso. Todo mundo, em algum momento, ou boa parte das pessoas, teve família. E aí o filme tem chegado, assim, pela sutileza mesmo das relações familiares. Então tem sido só uma chuva de afetos que eu tenho recebido por hora. O filme ele tem por essas coisas que o Sidney falou, é uma identificação quase que imediata, né? O público se identifica quase que imediatamente. Então, o retorno realmente tem sido esse, sabe? Das pessoas gostarem de ver de uma forma poética, bonita, né, as questões do cotidiano. Precisa fazer mais um banheiro, porque 3 homens ocupando um só banheiro, vocês viram no que dá, sabe? Questões tão cotidianas e que afetam a vida de, sei lá, todo mundo, quem nunca, né? Então, eu acho que isso é um fator importante de aproximação, de identificação com o público. Só uma coisinha que eu me lembrei agora, que as pessoas falam muito, as pessoas que escrevem, ou que escreveram resenha, ou que chegam até a gente, pelo menos, falam muito desse lugar do outro, né? Onde o entretenimento é o irmão. Então, anos 70, anos 80, anos 90 ali, mas não tem a televisão, né? Então, os irmãos brincam. Então, acho que também as pessoas estão muito saudosistas do encontro, né? A gente está passando por uma revolução tecnológica gigantesca, depois do processo de isolamento, onde, embora, enfim, pouquíssimas pessoas tenham acesso à internet, de fato, no Brasil, mas a tecnologia está muito presente nas nossas vidas, e a infância é cada vez mais terceirizada pela tecnologia. E ali você tem os irmãos, né? Esses 5 irmãos que são o seu próprio entretenimento. Então, isso também chega muito nas pessoas. Assim, a gente assiste, é quase uma pré-história das relações ali, né? Tem um pouco esse dado também. Ô, Vivi, eu queria, não querendo interromper, que eu estou adorando ouvir a conversa de vocês, mas adicionando, quem estiver em São Paulo, nessa quinta-feira, dia 25, o filme terá uma pré-estreia aberta ao público, e a gente sabe que vai poder contar com a presença de algumas pessoas especiais ao filme, parte do elenco, está todo mundo convidado. Então, se alguém também quiser assistir ao novelo e depois poder conversar, entender um pouco mais essa história no presencial, vai ser no Cine Sesc, aqui em São Paulo, na quinta. O filme estreia em cinemas selecionados nessa quinta-feira
e também simultaneamente nas plataformas de aluguel. Então, para todo mundo que tiver acesso a plataformas como o Now, Google Play, o filme já estará no Brasil inteiro disponível para ser assistido. Eu queria, de novo, enfim, agradecer todos vocês aqui, todo mundo que está aqui pelo tempo, por doar o tempo, por estar aqui presente. Parabéns pelo filme e demais pela Vivi, gente, que também sensacional ter não só... Você não foi só nossa anfitriã, você também foi a nossa condutora, professora, sensacional. Muito bom te ouvir, aprender com você. E eu vou voltar aqui, vou tirar minha câmera de novo e deixar você para as considerações finais aí, Vivi. Obrigado demais e um beijo enorme para todo mundo. Valeu. Obrigada, Igor. Também sempre aprendo muito com você. E é uma pena, né? Nosso papo tá bom, mas a gente precisa encaminhar mesmo para o encerramento. E é o filme, o tipo de filme, novela, que eu acho que tem que estar no cinema, mas eu adoraria vê-lo na TV aberta de alguma maneira, sabe? Assim, na programação, na grade. Eu acho que é um filme que as famílias brasileiras precisam ver. E eu tenho esperança de que isso realmente seja possível, porque acho que é um filme necessário, né? E, infelizmente, a gente sabe, né, que o acesso ao cinema não é tão democrático quanto que a gente gostaria, mas, enfim, para nós que minimamente estamos mais próximos, né, a possibilidade de estar indo no cinema e nesse processo de reabertura, eu realmente endosso aí o chamado do Igor, é um filme necessário, né, e vamos divulgar. E, enfim, eu gostaria então de caminhar para as considerações finais, ouvindo cada um de vocês. E eu talvez, nessa coisa do que o filme nos remete, né, queria só indicar uma música, que eu acho que diz muito sobre o filme também. Tem um cantor de Belo Horizonte que se chama Sérgio Pererê, e ele tem uma música lindíssima que chama Costura da Vida, que eu acho que tem tudo a ver com o filme, o novela, assim, né? Que é um homem também que está aprendendo a costurar e que ele... A música do Sérgio Pererê é muito da dona Fininha, que é a mãe dele, que era uma benzedeira maravilhosa, que inclusive até teve alguma participação na TV. No Subúrbio, ela tem uma apariçãozinha muito rápida no primeiro episódio, é a dona Fininha, mãe de Sérgio Pererê. Enfim, que ouça essa costura da vida, que eu acho que tem muito a ver com o filme. Enfim, passo para as considerações finais e agradeço a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. E detalhe, só também aqui, essa coletiva vai ficar disponível no YouTube, então ajudem a divulgar, que eu acho que é bem fundamental, né, fazer circular esse nosso papo que a gente teve aqui hoje. Bom, eu posso começar, então, com essas considerações finais? Bom, eu agradeço profundamente a esse elenco maravilhoso. Eu falava para eles o tempo todo no set, vocês vão brilhar, e eles realmente brilham. Quero agradecer também ao elenco, também a você, Vivi, e a todas as pessoas pretas que se envolveram com isso. Agradecer pelo aprendizado. Eu aprendi muito e sou muito grata por isso. Estou muito feliz com o resultado do filme, com essa importância política que ele alcançou, mesmo que não tenha sido intencional de primeira, eu acho que ele alcançou pelas próprias pernas. Isso me deixa muito honrada, orgulhosa, feliz. Que mais? Obrigada aí, O2, pela distribuição aí, por colocar a gente aí nas salas. Vamos chamar as pessoas para assistir o filme. Estamos aqui, então, para isso. Muito obrigada a todo mundo. E aí, Nando? Vou começar pelos mais velhos. É você, Rogério. Eu? Sou eu. Gente, eu sou mais velho, não sabia. O Nando é mais velho. Não, eu quero só... Sou eu. Só deixar claro que a minha felicidade de fazer parte desse projeto. Sou muito feliz por fazer parte desse projeto. Acho que é um projeto, de fato, revolucionário. Acho que a gente tem muito... As pessoas, espero que
Espero que esse projeto toque as pessoas. Ontem eu recebi uma mensagem muito bonita, muito carinhosa de uma colega que é atriz, e no Instagram, falando que ela estava na quinta-feira e na apresentação, no debate, que aquilo tocou ela de uma forma muito linda e que ela espera que esse filme toque as pessoas e mude a cabeça, o coração de muita gente. E eu faço das palavras dela minha, assim, eu espero que toque o coração de muita gente e que leve para muita reflexão e de quanto necessário a gente precisa mudar muitas coisas dentro do audiovisual. Espero que emocione muita gente como emocionou a gente no decorrer da realização desse projeto. Obrigado a todos. Bom, então deixa eu falar. Queria dizer que foi uma alegria encontrar vocês, mesmo que sejam aqui de maneira remota, reencontrar Vivi, Rogério, que pô, é uma figura que eu amo. Cisne, com quem eu aprendi muito. Serginho, o Rocco não está aqui, mas enfim, Claudinha. A gente fica fazendo um filme na cabeça, relembrando de todo o processo, né? Lá de como foi bacana, como foi divertido. E uma curiosidade, bem antes de eu dar minhas declarações finais, saber se é realmente uma coletiva, porque assim, só vi perguntas da Vivi, tinha uma repórter, acho que é a Nana, uma jornalista, acho que a Nana, falou e perguntou, o resto tudo com câmera desligada e microfone desligado. Realmente, será, eu estou na dúvida realmente se foi uma coletiva. Mas, enfim, dito isto, queria agradecer demais, assim, estou muito feliz. Tem um depoimento de uma amiga que ela, depois do filme, depois de ela ter visto o filme lá ou pela forma online em Gramado, ela disse: Nando, eu não estou preparada para te encontrar ainda, depois do que eu vi o filme. De tanto que tocou ela. E de como ela se identificou, ela falou a história da minha família. Ainda não estou preparado para te encontrar. Então, e fora o filme receber o prêmio de crítica popular, então de júri popular. Então, para a gente, eu acho que é o melhor prêmio. Então, e a melhor resposta que o público pode dar para a gente. E falar da importância realmente desse filme, dessa revolução. A gente tem feito vários projetos de independência, assim, sabe? Assim, eu acabei de filmar um filme de direção do Rodrigo França, com 99% do elenco negro, de equipe preta também, que é muito importante, para a Netflix. Então, esses projetos de independência para a gente é muito importante, porque, como eu falei, a gente não é escolha. Se a gente não começar a meter a mão e não fazer, não adianta, a gente não vai ser escolhido. Demos sorte de ser escolhido para este e fazer esse tipo de obra maravilhosa, super necessária, mas a gente ainda não é a escolha, a gente precisa mudar muito, mas e muito. E não só as escolhas, mas também como as cadeias de comando, né? No sentido de entender e saber tocar essas narrativas, né? Sobre a perspectiva do nosso olhar. Como a gente diz, assim, a gente deu sorte do filme, das falas caberem em nossas bocas, de isso não ter causado nenhum tipo de transtorno qualquer, né? Porque a gente, quando eu disse que deu sorte nesse sentido, que poderia, de repente, uma fala não caber na nossa boca, porque realmente, às vezes, isso acontece, sabe? Assim, e é por isso que, às vezes, que a gente fala que a gente precisa realmente de um aliado que realmente esteja inteirado, que estude sobre nossas questões, que entenda sobre as nossas questões, e não simplesmente, sabe, universalizar ou sei lá o quê, sabe? Assim, a gente precisa entender o outro, eu preciso entender o outro para poder aprender a respeitar. Então, assim, eu sou muito grato à Cláudia pela oportunidade, muito grato
por aprender com cada um, sabe? Jogar com vocês foi muito fácil, porque vocês são maravilhosos. Eu já admirava há muito tempo o trabalho de cada um. Então, para mim, foi de um orgulho maravilhoso e de uma honra muito grande trabalhar com vocês, ter sido convidado pela Cláudia. Eu estou muito ansioso porque para esse filme chegue em mais lugares e a mais pessoas, a muitos lares, porque a gente precisa realmente significar esse olhar sobre nós, assim, justificar a luta de Abdias Nascimento e de muitos outros. Abdias começou essa luta, sei lá, em 1960, me corrija aí, Sidney, com o Teatro Experimental do Negro, sabe? Realmente querendo colocar o negro nesse lugar, sabe? Já se falava lá naquela época de tirar a imagem ruim, animalizada, brutalizada de nós. Então, esse filme é para Abdias, é para muitas outras pessoas que lutaram tanto, Solano Trindade, que lutaram tanto para que isso acontecesse. E que tomara que venham muitos outros novelos, e nas novelas essas escolhas também sejam assim. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é. E por isso precisa de muita luta e a gente precisa de muita ajuda. Não só. A luta não pode ser só de negros. A gente precisa da luta dos outros também. Senão a gente não sai do lugar. Obrigado, gente. Um beijo. Sérgio, Sidney. Vou usar o meu poder de síntese aqui para não alongar tanto. Eu acho que o filme ele tem uma utilidade enorme nesse sentido, porque estamos todos juntos, é um elenco admirável e com essas características, e estamos falando de coisas muito diferentes das quais normalmente o público está acostumado a ver o preto. E eu acho que é esse o caminho. Quando a gente atinge esse nível de comunicação, me parece que estamos dialogando do jeito certo e estamos no caminho certo. Isso, evidentemente, não impede que a gente trate de assuntos especificamente raciais, mas nós somos artistas pretos, mas especialmente artistas capazes de expressar de maneira bastante significativa a nossa arte para o público que está carente de ver coisas completamente fora desse lugar comum. Processo escravocrata, tiroteio, droga, não que não seja bom, talvez seja até interessante, mas tirar o foco de questões muito óbvias, eu acho que é muito importante, o filme fala disso, me sinto completamente orgulhoso de estar fazendo parte desse projeto, com esse elenco magnífico, com uma direção fantástica, com um roteiro riquíssimo e que coloca a gente numa rota de ascensão para discutir essa questão de maneira bastante universal e, ao mesmo tempo, tratando desse assunto que é um assunto inescapável para todos nós. Quero agradecer, então, a Vivi pela condução carinhosa e profunda que trouxe para a nossa conversa aqui de manhã. Tem uma teórica afro-americana chamada Bell Hooks que fala sobre o poder do amor. E não o amor só como um sentimento isolado, mas o amor como uma prática de reinvenção do tempo e espaço. O amor como uma nova maneira de civilizar o mundo. Se esse mundo que a gente conhece ruiu, está em pedaços, o amor pode ser uma plataforma para reorganizar esse mundo. E talvez esse filme... Talvez não, eu acho que certamente esse filme dialoga um pouco com essa perspectiva, que é como as maneiras amorosas podem ser profundamente transformadoras. E aí eu diria aqui para o Igor Kupstas, para a Cláudia, para a Paraquino, para a O2, eu sei que a Cláudia está com a gente nessa, né? Mas para a Paraquino e para a O2, não meçam esforços, façam o impossível
para que esse filme possa acontecer de forma respeitosa. Eu acho que esse filme merece ser criticado, e a crítica ainda nesse país é um lugar de muito privilégio, e automaticamente por esses protagonistas serem quem eles são, certamente a gente já está numa desvantagem política e estética. Então, O2, faça o esforço para que esse filme possa ser visto. Jogo uma pergunta aqui. Se esse filme, hoje, à luz do século XXI, estivesse sido protagonizado por 5 homens brancos e estivesse falando de temas parecidos, como a família, como o debate da masculinidade que está imposto, haja visto o último clipe do Thiago York, acho que certamente essa sala estaria recheada de jornalistas. Acho que nós temos uma obra que certamente encontrará grandes debates aí fora, mas a gente precisa, nesse momento, de muito engajamento, sobretudo das equipes técnicas e da equipe de distribuição desse filme. Acho que esse filme, como eu falei anteriormente, é um filme muito esperado, não só por nós, artistas, intérpretes, porque queremos habitar também essas peles, como disse a Vivi, mas esse filme ele é esperado pela população negra, que anseia há muitos anos novas narrativas, novas formas de se ver e de ser vista, porque a gente acredita que o cinema é uma ferramenta fundamental de construção de uma nova sociedade, de novas relações. Então, O2, essa bomba sim está na mão de vocês. Façam o impossível para que esse filme possa chegar a um número maior de espectadores e que a gente, nesse momento de tanta precariedade, a gente tem um projeto de cinema que foi destituído por um governo. É um projeto de poder que acabou com a cultura. A gente está num processo muito delicado de ressocialização. Então, a gente precisa de esforços externos. Um bom dia para todo mundo e muito obrigado. Gente, então a gente finaliza aqui, né, falando desse filme absolutamente necessário, que de um modo super comovente falou de temas super difíceis e delicados, mas que estão na ordem do dia e que a gente precisa enfrentar. E como colaboradora do Guelé 10, né, também eventualmente escrevendo sobre filmes, queria convocar a imprensa que está aqui, né, também para multiplicar esse filme, fazer ele chegar em outros lugares. E respondendo um pouco a pergunta do Nando, né, eu recebi perguntas aqui no privado, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais. Assim, é um filme que a gente precisa falar sobre, precisa escrever sobre, precisa ter carinho, como diz o Sidney e o Nando, né? A gente já não está na fila de prioridade, assim, a gente não é os escolhidos, enfim, que tenhamos olhares e críticas engajadas e interessadas sobre o que está sendo feito aqui. Então, convocando a imprensa que está aqui presente, para, por favor, né, nos ajudar e somar esforços, porque eu acho que isso também é parte do ser antirracista, né? Ter uma imprensa comprometida com esse debate e de modo qualificado, né? Não estamos pedindo aqui endosso, estamos pedindo assim critério, carinho, crítica séria e, enfim, com boa vontade e empenhada, né? Então, eu agradeço todo mundo que esteve aqui presente e pedindo, quinta-feira vamos estar na pré-estreia no Cine Sesc e vamos fazer esse filme circular nas plataformas também, porque, né, como já foi reiteradamente dito aqui, ele é absolutamente necessário e fundamental para esse momento que estamos vivendo. Então, eu agradeço essa oportunidade, esse momento que a gente viveu aqui e bom dia para todas e todos. Bom dia, obrigada, Vivi, obrigada mesmo. Obrigado, gente. Bom dia. Beijo a todos. Beijo.